Quero cumprimentar os irmãos que ainda não cumprimentei com a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor. Num tempo, como disse o nosso presbítero, ele me chamou de apóstolo. Eu disse para ele que apóstolo que não, mas sou apenas um servo. E procuro ser obediente. Às vezes nem consigo muito, né? Porque neste mundo, às vezes a gente peca. E o discípulo do amor disse que aquele que diz que não peca, já está pecando. Então, infelizmente, ainda estamos, né, nesse corpo. Mas o presbítero disse que estamos num tempo de guerra, né? Mas eu quero a paz do Senhor para vocês, mesmo nesse tempo de guerra. Tem até uma historinha de um passarinho que tinha um incêndio numa fogueira, na mata, um fogo na mata, e ele ia no rio e pegava uns pingos d'água no biquinho e jogava lá no incêndio. Pegava, voltava no rio, pegava aquele pingozinho d'água e ia lá, jogava no incêndio. Aí alguém perguntou para ele assim: ué, você acha que você vai resolver alguma coisa? Ele falou assim: eu não sei, mas estou fazendo a minha parte. Que nós possamos fazer a nossa parte, né? Com a bênção do Senhor, com a proteção do Senhor na nossa vida, nós possamos fazer a nossa parte, que não é fácil, né? Não é fácil nesse mundo realmente complicado em que vivemos, né? Guerra para todo lado, problema de carestia, né? Até mesmo por causa dessas guerras lá no Oriente Médio, né? E parece que não vai acabar tão cedo, mas nós queremos ter paz, e nós temos paz, mesmo com a fogueira incendiando tudo, nós temos a paz do Senhor, né? É isso, viu, presbítero? Tem um profeta, assim, corajoso, um homem corajoso, chamado Elias. Está lá no livro do 1 Reis, conta a história dele. Ele enfrentou 400 profetas de Baal e venceu lá na montanha, né? Mas, de repente, ele deu um medo nele, ficou com medo de uma mulher, a tal da Jezabel, mulher do Acabe, rei Acabe, né? A mulher era terrível, endemoniada ela. O demônio agia na vida dela. E ela estava perseguindo os profetas. Exterminou tudo quanto era profeta. Elias, com medo, saiu disparado da cidade e procurou se esconder. Diz a palavra que no meio do caminho ele sentiu até vontade de morrer. Tanto era o medo dele. Aí Deus falou: calma, meu filho, toma aqui uma comidinha para você se alimentar, água para você matar a sede e siga em frente. E ele foi parar lá no Monte Horebe, entrou numa caverna, ficou lá escondido. Aí, de repente, Deus fala: eu quero falar com você, meu caro, você é o meu profeta. E aí, ele, com muito medo, aí procurou ouvir, né, a voz de Deus. Aí veio um tufão, um redemoinho, mas Deus não estava no redemoinho. Aí veio um outro vento forte também, Deus não estava no vento forte. Mas aí, de repente, veio uma brisazinha, e Deus estava na brisa, e falou com ele: volta lá, que eu te dou toda a força que você precisa para enfrentar os problemas lá da cidade. É a tal da Jezabel, né? A Jezabel era tão endemoniada que ela caiu de cima do palácio, se esborrachou lá no chão e os bichos comeram o corpo dela, né? Bom, eu quero dizer para você que eu sou esse
pequeno servo do Senhor que atua através do vento leve, do vento manso do Senhor. Não quer dizer que Deus não atue no vento terrível, no terremoto. Não, Deus atua também. Vocês sabem da história, né, de Moisés, quando foi lá no alto do monte, né, e buscar as tábuas da lei, né, o morro fumegava, sabe, uma barulheira, até para chamar a atenção daquela turminha que estava lá adorando o bezerro de ouro, né? Então, Deus atua no vento forte. Você vê aí, se eu for orar como o presbítero orou aqui, pela saúde de vocês, eu vou sair daqui sem voz. Não consigo. A minha voz não dá. Eu vou ter que falar o mais manso possível. Mas Deus atua num ventinho manso, assim como Ele atua num vento forte. Então, abre o teu coração para um vento manso nessa noite. É o que eu quero dizer para vocês, tá? E por causa disso mesmo, eu trouxe aqui para o Adamo Júnior, um cântico, não sei se já está na agulha. Está aí? Então manda. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma.
eu dedico esse refrão pra sua alma. Queridos, nós precisamos ter calma nessa vida atribulada, vida cheia de problemas. O próprio Jesus falou que neste mundo teríamos aflições, né? E temos aflições, mas nós temos que resistir tendo calma. E a calma, muitas vezes, evita um AVC. Se a gente puder contar até 10, quando alguém te fizer um mal muito grande, é importante para você reavivar a calma na sua vida. Eu me lembro quando eu era estudante de teologia, fazia o curso de teologia naquela escola que fica ali na Rua 4, próximo à Igreja Católica. Tem uma escola ali no altinho assim, e eu trabalhava no escritório central. De tardezinha, saía andando, ia perto, ia em direção lá ao seminário. E aí, eu tinha um colega lá, que ele não batia muito bem, não. Acho que ele tinha um problema cognitivo meio grave. E a escola estava em reforma, a parte do imóvel, né? E tinha uma tábua, e uma carretilha onde eles puxavam areia, que o caminhão chegava com areia, botava embaixo na calçada, e com a carretilha eles conseguiam subir com a areia para cima, lá na área onde tinha que trabalhar, né? E aí, eu estou vindo de tarde, um dia de calor, tranquilo, quando eu estou passando bem embaixo da tábua, porque na frente tinha uma escada que subia para o pátio. O peça junta um montinho de areia na ponta da tábua, e quando eu estou bem embaixo, ele joga aquele monte de areia em cima de mim. Quando a areia bateu, eu olhei para cima, era ele. A minha vontade era o quê? Everton, você que é policial, ia me prender depois. Mas aí, eu fui contando até 10 antes de subir a escada. E quando eu cheguei lá, ele estava com aquele riso frouxo dele, e eu falei para ele assim, o Gerson, o nome dele. Ô Gerson, não faz mais isso não, meu filho. Ele era franzino, eu era mais forte que hoje. A primeira intenção era dar-lhe um bom supapo, né? Mas aí eu falei com ele, meu filho, não faz isso não, porque alguém pode ficar muito bravo contigo. Isso não se faz, você é meu irmão. Como é que você faz um negócio desse? Né? Aí eu tive, pela graça de Deus, a calma necessária para não me aborrecer feiamente com aquele sujeitinho ali naquela hora, né? Meu irmão. E ele, de vez em quando, aprontava. E depois o pessoal até passou a me chamar de pai do Gerson, porque ele arrumava as encrencas dele, eu entrava no meio para desapartar. Então, era assim que acontecia. Então, a gente tem que ter calma, buscar a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, para viver nesse mundo, porque senão a gente não consegue mesmo. Vai ter AVC, vai arrumar encrenca de toda ordem, e muitos chegam, inclusive, a suicidar-se por causa desse mundo tenebroso em que vivemos, né? Mas é isso, uma aberturazinha. No Evangelho de João, capítulo 4, tem uma história também interessante. Ainda estou no preâmbulo do que eu quero falar com vocês. E lá no capítulo 4, Jesus estava com os discípulos deixaram Jesus do lado de um poço de água e foram comprar alimentos. Aí Jesus estava ali sozinho, meditando, né, na vida. Eu creio que ele estava pensando das dificuldades que ele ainda ia ter que enfrentar na vida, né?
E aí, de repente, chega uma mulher samaritana, a área era a área dos samaritanos, né? Naquela época, samaritanos e judeus não se davam. E tiveram ali uma conversa, né? Uma conversa muito interessante. Está ali no capítulo 4 de João, depois você pode conferir, né? Mas chega um momento da conversa que Jesus diz para ela que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa palavra é para nós hoje também. Não foi só para aquela mulher, que depois o resultado foi que vários samaritanos vieram a se entregar, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa verdade é para nós. Nós temos que ter uma vida de adoradores. Nós temos que adorar o Senhor em tudo que fazemos, né? E a adoração a Deus é importante demais, ajuda essa questão da paz, inclusive também, nos traz paz, né? O adorador, ele tem paz no coração, né? Porque se você não tiver paz, você não tem como adorar o Senhor, a verdade é essa, né? Então, nós temos que ser adoradores. Deus procura adoradores, até hoje, né? Será que nós estamos, né, dedicando a nossa vida ao Senhor como adoradores? Eu acho importante demais esse momento aqui com os irmãos. É um momento, eu posso adorar o Senhor e adoro nos meus momentos solitários, no meu momento, na minha quietude, em casa, ou em outro lugar qualquer, mas quando nós estamos reunidos, a adoração, ela é diferente, é uma comunhão, né? É uma ordem do Senhor, inclusive, que a gente ande em comunhão, viva em comunhão com os irmãos, né? E aí, eu creio que a adoração nesse momento, ela sobe com mais fulgor, né? É como uma grande chama de adoração, que vai alegrar o coração de Deus. Deus se alegra, Deus sorri. Eu acho que Deus fica todo satisfeito quando nós estamos, né, como os irmãos aqui, adorando o Senhor, adorando nos momentos de louvor, né, os cânticos. Entregue-se na adoração, não fique distraído com outra coisa, com o celular, com a vida, né, vida particular de vocês, né? Tantos problemas tem lá na vida particular da gente, né? Mas nós, às vezes, ficamos preocupados no trabalho, o que está ocorrendo no trabalho, né? Na vida familiar, né? Que às vezes se torna complicada. Vocês sabem disso, né? Mas aqui, deixa tudo lá fora. Deixa tudo lá fora. Vamos adorar, vamos aplicar o nosso coração em adoração ao Senhor. E aí, queridos, entra uma paz, assim, que não dá nem para explicar. E a gente pode entrar nessa nave espiritual, não naquela Artemis 2 lá da NASA, mas na nave espiritual do Senhor. E quando nós entramos nessa nave, nós podemos atingir limites inimagináveis, né? Vocês têm a história de Paulo, que fala que chegou até o terceiro céu. Eu creio que ele estava numa nave espiritual para ele alcançar o terceiro céu. E foi tão lindo o negócio que ele não soube nem explicar o que ele viu, né? Está lá na carta dele. Então, é isso, querido. Vamos ser adoradores, que Deus se agrade da gente. Deus sorria enquanto nós estamos adorando a Ele, né? E Ele, é claro, Ele tem sentimentos. Deus tem sentimentos, tem emoções. Ele sorri, mas Ele também fica zangado com a gente. Quando a gente comete um erro, Ele nos castiga, né? E quando Ele nos castiga, não reclama não,
porque o castigo de Deus é para nos consertar dos nossos erros, né? É como um pai e a mãe que de repente dão um castigozinho para o filho lá, porque está fazendo um negócio que vai ser complicado para a vida dele, pode se machucar, um monte de coisa. Então, às vezes o pai e a mãe dão um castigo para o filho, e o pai castiga o filho que ama, quando ele desobedece, né? Quando ele desobedece. Então, queridos, é isso. Quero deixar essa introdução para vocês, né? E dizer que continuando ainda com essa introdução, quero dizer que a paz, quando você estiver no momento dessa paz gostosa, pega a Bíblia, pega a palavra do Senhor, começa a meditar, desde o primeiro livro de Gênesis, né? O primeiro livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, né? Uma história magnífica. Deus fez o homem do quê? Do pó da terra, sabe? Mas eu fico pensando, quando eu medito nessa passagem, eu fico pensando, mas depois veio o pecado e Deus matou um animal para fazer uma roupa para Adão e para Eva, porque eles estavam ali envergonhados do erro que cometeram. Não é propriamente estar nu, não, sabe? Acho que não é isso, não. Eu não acho que seja só isso, não. Ali está escrito. Mas eu acho que esse nu é no sentido de vergonha do mal que cometeram. E aí vem uma roupa nova. Uma roupa que, de repente, é essa roupa que nós vestimos. A roupa de carne e osso que Deus deu para Adão e Eva ali, né? Quando eles pecaram. Então, quando a gente começa, né, a analisar os livros e meditar sobre cada coisa no Êxodo, né? Quando Moisés, né, vai com o povo ali, atravessa o rio, né, o Mar Vermelho, entra no deserto, tantas dificuldades, inimigos querendo eliminar o povo de Deus, e Deus dando o livramento, Deus mandando alimento, né? E o povo reclamando. Às vezes a gente reclama das mínimas coisas, né? Reclamar, sabe, é algo que não é legal. Não seja uma pessoa que vive reclamando. Não faça isso, não. Seja altaneiro, seja alguém que olhe para o melhor da vida, mesmo que nesse mundo, né? Então, o povo fez isso. Moisés acabou batendo na rocha lá, né, com raiva. Aquilo pode ter sido um dos motivos dele não poder entrar na terra prometida. Lá no livro de Deuteronômio, né, o último livro do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia, Moisés, ele fala com o povo, mas ele mesmo não pôde entrar na terra prometida, por causa de algumas coisas que ele cometeu, na verdade, porque ele era um ser humano, como nós, né? Cometemos erros, às vezes ficamos enraivecidos, e a raiva promove, de repente, uma ação que desagrada a Deus, né? Eu faço uma analogia também com Davi. Davi foi aquele rei segundo o coração de Deus, mas ele cometeu alguns pecados, assim, muito graves, né? Como aquele de botar o marido da Betseba lá na frente da batalha para morrer, para ele ficar com a mulher do amigo dele, era um dos 10 valentes de Davi, né? E aí, o que aconteceu? Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque sabia se arrepender. Isso também é uma coisa importante, a gente tem que se arrepender. Arrependimento e fé é um ingrediente próprio para a salvação. Você só alcança a salvação da tua alma se você for uma pessoa que sabe se arrepender verdadeiramente dos males que comete, dos erros que comete, né? E a fé, né? E a fé é algo que
vem de Deus, mas nós temos que buscar. Na medida que a gente busca, Deus vai acrescentando. É assim que funciona, né? Eu creio até que Deus acrescenta bem mais do que aquilo que buscamos. Verdade é essa, que às vezes a gente não busca como devia buscar, né? A fé, a santidade, né? A gente tem que buscar ser santos, né? Como Jesus foi santo, né? Nós temos que buscar santo. Jesus humano, né, foi santo aqui na terra para nos mostrar que nós temos que ser santos, sabe? E nós temos que buscar a santidade. Na medida que a gente busca com a fé, Deus acrescenta na nossa vida. E a gente vai ser diferente nesse mundo. Você vai entrar no supermercado, o caixa vai falar assim: você é crente? Nem te conhecia. Será por que ele falou isso, né? Ele viu uma diferença, um brilho especial na sua vida, a santidade de Deus na sua vida, né? Então, você vai andando, né? Eu ia dizer passeando, mas passeio é um momento de felicidade, de alegria, né? Gostoso passear. Passeie na Bíblia, vai passeando. Sai do Pentateuco, entra nos livros, né, históricos, né? Quando Josué entra ali na terra prometida e tem que eliminar inimigos, aí tem gente que fala assim: ué, Deus manda matar até criança, animais, né? Aí, que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Mas, queridos, é um símbolo para nós, é uma mostra para nós. Nós temos que matar os inimigos, não os inimigos seres humanos, mas o inimigo que tenta nos destruir. E está cheio de inimigo tentando destruir a nossa vida. Eu tive a oportunidade, eu considero como oportunidade, de lutar contra o inimigo, cara a cara, sabe? Algumas vezes. Vou contar só uma, talvez seja a mais marcante. A minha filha, mais velha, estava indo para os Estados Unidos pelo México, porque o marido estava lá nos Estados Unidos, queria que ela fosse de qualquer jeito, levando as duas crianças. E eu não tinha a experiência que tenho hoje, se eu tivesse eu não deixava, de jeito nenhum. Mas aí, ela foi, obedeceu. Aí ele tinha arrumado uma história de coiote lá para ajudar a atravessar, porque ela não tinha conseguido o visto para ir, o visto aqui no Brasil, né, para poder seguir. E aí deu uma maior treta lá na passagem. Um dia ela me liga lá do México dizendo: pai, está um problema aqui sério, me contou uns negócios que estava acontecendo terrível lá, que ela não sabia o que fazer. Eu fiquei sem ação. O que eu posso fazer, meu Deus? Aí eu subi numa laje, comecei a orar a Deus à noite. De repente, o diabo veio, foi assim, é literal mesmo, tá? E agarrou na minha garganta, começou a apertar. Eu comecei a ficar sem voz, até que eu consegui sair da minha voz o nome Jesus. Quando eu falei Jesus, o diabo sumiu. Então, isso foi um momento marcante. E aí eu continuei orando e ela atravessou numa boa, conseguiu entrar nos Estados Unidos, sabe? Quando ela estava lá num lugar lá onde tinham os fiscais que não queriam deixar imigrantes atravessar, aí das pessoas lá foi perguntar para ela o que ela queria, se ela queria entrar ou queria ir para uma embaixada brasileira para sair e voltar. Aí um americano lá do canto falou para ela assim: voltar não, para não voltar, dizer que queria entrar. Aí ela falou assim: não, eu quero entrar. Aí ele falou: então tá, então entra. Ela entrou, ficaram 7 anos nos Estados Unidos e graças a isso, parece que é a mão de Deus, porque graças a isso, o meu neto hoje fala muito bem inglês e conseguiu um bom emprego por causa disso. Então,
temos que colocar também a nossa vida nas mãos de Deus, porque o inimigo, ele já me tentou, assim, pessoalmente, contra a minha vida, sabe? Eu tenho algumas experiências, com a minha calma, eu venci o inimigo, ele foi derrotado, o inimigo é derrotado, meu querido, o inimigo é derrotado, quando você vai contra ele, no nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, todo o poder. Então, não tenha medo, tenha paz nesse mundo, mesmo do jeito que está e até piorando, porque a tendência é piorar. Não pense que vai melhorar, não. A tendência é piorar, né? E aí a gente tem que ir, sabe, com essa intenção de ser um adorador que vence as intempéries, os obstáculos, e a gente segue em direção ao lar celestial, né? Hoje eu recebi uma mensagem fiquei muito feliz, de um ex-chefe meu na CSN. Ele era gerente geral de auditoria, eu trabalhava com ele, e ele se dizia ateu. E aí eu falava com ele de Jesus e tal. Aí certa vez eu dei uma Bíblia para ele e tal. Aí ele falou um dia comigo que não era mais, que graças a mim não era mais ateu. Eu falei, não é bem graças a mim, não. Aí ele era agora, né, agnóstico, sei lá, aquele que crê que Deus existe, mas os homens se virem lá na terra. Deus não está nem aí. Deus criou todas as coisas, mas a vida nossa aqui é conosco. Eu falei, você deu um passo, um pequeno passo, agora tem mais para dar, né? E hoje eu recebi uma mensagem dele, né, que ele estava criticando lá alguém, um caso de política até, mas ele falou assim, mas nós temos que pensar no nosso galardão final. Falei, aleluia, amém, é isso mesmo, né? Deus tem preparado para nós um galardão, né, para aqueles que conseguirem vencer as intempéries desse mundo, né, vencer os problemas políticos, problema de inflação, né, de aumento de preço, de caristia, de salário cada vez menor. É aposentado igual eu, então o salário vai só diminuindo, né? Aumenta os preços, o salário não aumenta, o benefício não aumenta na proporção, né? E aí a gente vai diminuindo a condição financeira. Mas Deus tem como suprir nossas necessidades básicas, né? E mesmo que não seja suprido como a gente deseja, sabe? Eu fico pensando nos ensinamentos de Jesus, e tem um ensinamento dele, de uma parábola, que ele conta do o rico e Lázaro. Vocês lembram dessa parábola? Lázaro era um mendigo ele, ficava ali esperando que caía da mesa do rico, né? E quando os dois morreram, o Lázaro morreu, foi para o céu, para a presença de Deus, olha só, e o rico foi para o inferno. E aí ele pedia que Lázaro fosse lá molhar a boquinha dele, que estava quente demais. Mas é isso, querido. Então, aqui, não sei as dificuldades que você está passando, não sei qual é o seu problema, né? Todos nós temos problema. Eu, por exemplo, estou com um problema que eu pedi para Deus, está na sua mão, porque não tem como ser resolvido pelos homens. Não tem como. Não tem tratamento médico que dê jeito. Eu estou possivelmente com um negócio chamado mal de Parkinson, uma tremedeirazinha aqui na mão esquerda, que a tendência é aumentar. Então, coloquei na mão de Deus, seja como Deus quiser. Se Ele quiser me curar, eu quero sim ser curado, mas se não é do propósito dele, se não tiver, sabe, no plano dele para a minha vida, seja o plano dele resolvido na minha vida, isso que eu quero, né? Porque eu quero morar no céu, como dizia aquele Lázaro cantor, Lázaro, eu acho que eu quero morar no céu, né? Tem uma música dele que diz isso, eu vou morar
eu vou morar, né? Então, é isso que eu quero, morar no céu. Indiferente se eu vou ficar todo trêmulo e depois morrer tremendo, vai ser tremendo. Porque eu vou para o céu. É isso que eu quero. Então, queridos, é isso que acontece, né? E a gente pode caminhar pela Bíblia, os livros históricos, né? Chegar lá no livro de Esther, que é o último livro, né? E você passa pelo livro dos reis, que é um livro importante, né? Deus não queria reis para Israel, mas o povo, por inveja dos outros povos, né? Os outros povos têm rei, por que nós não temos? Queremos um rei. Não basta o rei Jesus, queremos um rei para a nossa vida. Aí vocês sabem o que aconteceu, né? Só aconteceu o pior, né? O pior, né? Algumas vezes o povo se arrependia, Deus dava uma colher de chá para eles, mas na maioria das vezes eles sofriam com os inimigos e tudo mais, né? E a gente encontra isso no livro dos reis, né? E depois vem o livro de Samuel, é muito livro importante, porque vai falar de Davi e de Salomão. Salomão foi um rei importantíssimo, porque apesar de ter a origem de Betseba, né, que foi um caso complicado de Davi, mas ele, e por interferência até dela mesmo, foi nomeado rei, né, no lugar de Davi. E Salomão, ele teve a bênção de poder dizer para Deus, me dê sabedoria para cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus derramou sabedoria na vida dele, né? Foi muito além do que ele pediu, né? E tem a história dele, tem história que, de repente, você pode tirar proveito dela também, porque vai ver que em determinado momento Salomão também comete os erros que cometeu por causa do poder, né? O poder, sabe, quando você se sente muito poderoso, cuidado que você vai escorregar, porque nós temos que ser humildes. Jesus manda a gente ser humilde para ter felicidade nesse mundo, né? Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, que significa felicidade, ele manda a gente ser humilde para poder entrar no reino dos céus. Ser humilde. Então, seja humilde. Continue estudando a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos traz ensinamentos até mesmo da vida secular, né? Mas ele tem uma função especial, né? Que é a função espiritual para a nossa vida. Além do conhecimento secular, tem um conhecimento espiritual. É Deus falando. Deus fala com a gente na palavra dele, né? E diz alguém que a palavra de Deus é de multiforme sabedoria. Você lê um texto hoje, ele fala com você segundo a sua necessidade. E aí, no outro dia, você lê o mesmo texto, ele fala diferente com você, segundo as suas necessidades da época. Olha só que maravilha a palavra de Deus, né? Mas, além da Bíblia, tem outros livros, né? Que você estuda em termos da história e outras áreas do saber humano, né? Tem até um historiador que viveu no primeiro século da era cristã, que foi Flávio Joséfo, e ele escreve a história dos hebreus, e ele conta a história desde do Gênesis. Ele cita vários textos bíblicos, né, do Pentateuco, e ele chega até no Novo Testamento, com os romanos, fala inclusive daquele rei famoso que teve uma ação assim especial naquela época. Ele é um livro interessante, Flávio Joséfo, é um livrão grossão, tem em dois volumes ou num volume só. E ele nos traz conhecimento. Nós temos conhecimentos de vários autores, né? Além da Bíblia também. E buscar conhecimento
não é demais. Nós devemos buscar conhecimento, né? Conhecer as coisas não é ruim. Você não pode usar tudo aquilo que você vai conhecer e que, de repente, não é bom para a sua vida espiritual, né? Paulo fala sobre isso, né? Conhecer tudo, mas escolher o que é do agrado do Senhor, né? Mas, além do conhecimento, tem uma palavra que eu quero deixar com vocês nessa noite, que é a palavra sabedoria. Sabe? Sabedoria, às vezes, inclui conhecimento, mas nem sempre. Você pode ser um sábio sendo até um analfabeto, sabia? Tem sábio que com a sabedoria que vem de Deus, que ele dá banho em qualquer doutor da literatura, doutor do conhecimento humano, porque a sabedoria de Deus, ela é supra qualquer tipo de conhecimento, né? E por isso mesmo nós devemos buscar sabedoria de Deus, né? Eu anotei aqui alguns textos que falam de sabedoria, que eu achei assim muito interessantes para a gente pensar. A gente, não só o Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no livro de Provérbios, Eclesiastes, né, escrito por Salomão, Salmos, Davi, a maioria, né, dos Salmos foi Davi, tem Salmos de Salomão, tem Salmos de outras pessoas também, mas inspirados por Deus, né? A Bíblia é palavra de Deus. Então, esses homens, quando escreveram esses 66 livros, né, que contém a Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, não eram propriamente os homens escrevendo, né? Imagina Pedro, um pescador, né, com toda a sua ignorância sapiencial aqui dos livros. Ele escreve aqueles 2 livros, né, aquelas 2 cartas pastorais de Pedro, um negócio maravilhoso, né? Mas por quê? É Deus falando através da escrita dele. Na verdade, é inspiração total de Deus, porque Pedro não teria condição de escrever aquilo, né? Talvez Lucas, por ser médico, tinha um melhor conhecimento, né, estudou mais. O próprio Paulo, né, dizem que ele tinha uma escola muito importante, nos pés de Gamaliel, não sei o quê. Ele era um cara erudito na sua época, né? Mas os apóstolos, quase todos, eram semi-analfabetos, pescadores, né? Vivia de pescar e se alimentar dos peixes, vender os peixinhos. Conseguiam escrever uma maravilha dessa. É inspiração de Deus, né? Então, alguns textos que eu anotei aqui, que eu acho interessante. Um deles fala da nossa adoração. Por exemplo, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, né? A comunhão é importante até nisso, né? Se algum irmão precisa de uma palavra, né, você esteja pronto para, né, ajudar o seu irmão, né, com os seus conhecimentos que Deus te dá também, né? Então, aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Olha só. Então, na hora do louvor, é uma hora maravilhosa. Nós temos, graças a Deus, um louvor aqui que é de Deus, né? Quando as meninas, os músicos ali estão, né, na sua ação ali, né, trazendo os cânticos para nós, é algo que eleva a nossa alma, né? Faz com que a gente sinta a presença de Deus assim maravilhosamente, né? Então, nesse momento, eu aconselho mesmo, esqueça tudo,
lá fora, esqueça sua briga no trabalho lá para poder vencer as dificuldades, né, de trabalho. Às vezes, esse meu ex-chefe que falou comigo hoje, né, ele me contou uma história depois que a gente tinha aposentado. Incrivelmente, ele é da minha idade e faz aniversário no mesmo mês. Eu fiz dia 8 passado agora, ele fez dia 11 agora, ontem, né? E aí, ele me contou uma história de que tinha acontecido lá no trabalho, depois que a gente tinha aposentado. Eu falei, graças a Deus, que foi depois. Que ele disse que tinha um colega nosso lá, que vivia falando mal de mim para ele. Vivia falando mal, arrumava um pretexto para falar mal de mim. Eu não sabia disso, Aí ele disse para mim, a gente sabia, quando ele falava, que ele estava querendo arrumar encrenca para você, mas ele não estava com nada. A gente conhecia você, conhecia o seu trabalho. Eu falei, graças a Deus, me livrou de ficar aborrecido com o cara, né? Ele até já morreu, infelizmente morreu, né? Morreu, inclusive, com uma doença ruim, foi na área do alcoolismo, sabe? Então, muito triste isso. Em Miqueias 6,8 diz assim, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente, né? Então, a humildade, sabe, tem que ser uma coisa intrínseca da nossa vida, sabe? A gente tem que ser humilde. Não pense que você sabe, não. Você, é como dizia aquele filósofo lá, o tal do Sócrates, né? A única coisa que sei é que nada sei. Quando um deus do oráculo lá disse que ele era o cara mais sábio que existia lá na época, ele disse, a única coisa que sei é que nada sei. Então, ele não estava muito errado, aliás, não estava nada errado. Eu penso como ele também. Eu hoje estou estudando, sabe o quê? Filosofia. Eu gosto de estudar essas coisas da área humana, né? Sou formado em matérias na área humana, administração e tal, mas eu gosto de coisas da área humana, sim. E até fiz psicanálise, né? O Everton e a Bianca sabem disso, né? Eu estudo psicanálise até hoje, já tem 40 anos isso, fiz curso de pós-graduação e tudo, né? Então, aí, quando eu acabo de estudar essas coisas, eu vejo que o que tem para frente para a gente aprender não está escrito. E a psicanálise, por exemplo, tem como matéria-prima o ser humano, o inconsciente, o coração, as emoções. Cada um é diferente. Então, é um mundo, um vasto mundo, sabe? A cada dia você tem uma experiência nova. Então, o que tem para frente para a gente aprender, seja em qual área da vida você esteja inserido, não está escrito. Então, nós temos que ter humildade, saber que a gente está muito aquém de alguém que possa se considerar sábio, né, assim, a ponto de saber todas as coisas, né? Agora, a sabedoria de Deus nos livra de muitos problemas na vida, sabe? De erros, sabe? De coisas que vão ser, assim, ter um resultado ruim para a nossa vida, para a vida da família. Então, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus. E, na medida que você busca, Ele acrescenta, né? Então, eu coloquei aqui vários textos, né? E você pode encontrar, entra lá sei lá, eu tenho uma Bíblia aqui, no celular, que tem lá um lugar de pesquisa. Aí eu boto uma palavra que eu quero encontrar na Bíblia, aí ele me cita os vários versículos que tem assuntos relativos àquela palavra, né? Então, tem umas Bíblias assim, você encontra no Google, né? E é motivo de estudo, né? Estudo.
Mas aí você aprende, mas aí você tem que pensar, tem que buscar de Deus, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está acima de qualquer coisa para beneficiar a nossa própria vida, né? E Deus diz que Ele dá com liberalidade. Você peça e Ele te dá. Você pede e Ele acrescenta. É assim que Deus faz com a nossa vida, tá? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, que você possa estar refletindo, né, nessas coisas de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. É um mundo, sabe? Cada vez que eu vejo um texto bíblico aqui, eu começo a dar uma navegarei, né, na onda do Espírito, e aí eu começo a ter uma visão alargada, que vem de Deus, sobre aquilo, e eu vou aprendendo, cada dia, vou aprendendo de Deus, né? E Ele quer que a gente busque, né? Busque e Ele acrescenta, busque e Ele acrescenta. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, amém? Espero que essa mensagem cale profundamente no seu coração, como alcançou o meu, né? Lá no profundo. Eu estou uma semana sonhando com isso, desde que o Felipe falou assim: você vai pregar domingo, tá? Eu falei, tá bom. Então, eu comecei a pensar, que falar. Aí Deus, busque a sabedoria de Deus para a sua vida, minha filha. Então, é o que eu estou tentando até hoje, buscando. E eu sei que Deus está acrescentando, né? E Ele vai acrescentar cada vez mais, e acrescenta, assim como acrescenta na sua vida também. Amém? Oremos. Se eu fosse pregar igual você, presbítero, eu ia sair daqui sem fala. Olha que falando do jeito que eu falei aqui, eu já estou com a garganta quase não sai voz aqui. Deus abençoe, que você sempre pregue com esse, entusiasmo que vem de Deus para nós, porque Deus quer falar profundamente no coração de cada um de nós, e Ele fala, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que não nos deixa enganados, nos faz entender com clareza aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa terra, uma terra tão inóspita, tão cheia de problemas, de males que vêm do inimigo, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos faz caminhar no caminho reto, que vai dar lá naquele lugar onde o Senhor está de braços abertos, assim como Jesus estava para Estevão, de braços abertos, aguardando a nossa chegada. Muito obrigado, nós te agradecemos, que essa semana seja uma semana de bênçãos na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém? Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.